Desenvolver a nossa amiga em vibrações de muito amor, de muita luz, para que a gente tenha uma excelente preleção hoje. Sara, Obrigada, Verinha. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e que nós possamos fazer a nossa assistência, as nossas reflexões desta noite. E eu convido a vocês neste momento, agora que vamos iniciar o nosso encontro, para que a gente busque uma quietude necessária para que o nosso coração possa ouvir. Então eu peço que vocês fechem os olhos por um instante, respirando profundamente, deixando para fora todas as inquietações deste dia. Que possamos sentir a presença dos benfeitores espirituais que neste momento derramam sobre nós luzes de serenidade e entendimento. Reconhecemos que cada encontro e cada ser que cruza o nosso caminho, seja humano ou animal, é um convite do Criador para o exercício do amor e da evolução. E conectados neste sentimento e com a espiritualidade amiga que nos envolve, nós nos dirigimos ao nosso Pai, sempre agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair ante as tentações. E livra-nos, Senhor, de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. E assim, pedimos licença a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e toda a espiritualidade aqui presente, para iniciarmos a nossa assistência desta noite, sempre rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, a nossa preleção, ela fala sobre limites. E aí, quando a gente fala sobre limites, a gente vai falar também sobre caridade, evolução e equilíbrio. E para a gente falar sobre limites, eu trouxe aqui uma analogia com o aquário. E aí eu vou pedir para vocês imaginarem um aquário. E por mais sereno que pareça um aquário, ele é um microsistema, né? E complexo, porque ali a vida depende de um equilíbrio muito rigoroso. Se a gente coloca peixe em excesso naquele aquário, ou espécies que não se respeitam, o ambiente adoece, peixes morrem. Se eu não faço o pH correto daquela água, esses peixes também não sobrevivem. E essa é uma analogia muito perfeita para as nossas vidas e para a forma como a gente cuida também dos nossos pets. Nada na criação
sobrevive no vácuo do isolamento. Quando a gente abre o livro dos Espíritos, lá na questão 766, Kardec questiona se a vida social está na própria natureza, ao que os espíritos respondem de forma cortante. Eles dizem, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. E essa resposta nos revela que ninguém foi projetado para a solidão. Fomos feitos para o intercâmbio. Mas viver em sociedade não significa uma existência sem contornos. Até no aquário tem uma lei de convivência silenciosa que dita o espaço de cada um. Quem já viu um aquário grande, a gente percebe que existem peixes que ficam na base, que não se misturam com os peixes do topo, certo? Assim como tem crustáceos que não se misturam com os peixes. E o limite não é uma barreira que afasta, mas é uma margem que permite que o ecossistema funcione. Sem regras de território e adaptação, o que seria harmonia vira sobrevivência. Sabe aquela máxima, cada um no seu quadrado? É mais ou menos isso. Cada um de nós tem o seu espaço. A gente não pode invadir o espaço do coleguinha, porque o coleguinha não gosta que invadam o espaço dele da mesma forma que a gente não gosta que invadam o nosso espaço. Porque aí não é uma harmonia. A gente vai ter que aprender a sobreviver. E isso implica em estresse, né? E aí a gente pode pensar em muitas situações. Existem animais que não conseguem conviver na hora da comida. Quem tem muitos cachorros, por exemplo, existem alguns cachorros que não conseguem comer ao lado um do outro porque têm receio e têm ciúmes da própria tigela de comida. Eu não tenho cão, mas eu sei de pessoas que comentam que alguns cães são é, é, ciumentos com a sua tigela de comida. Eu tenho gato. Gato é territorialista. Então, quando você traz um gato novo para casa, você precisa ter uma adaptação para que ele se harmonize com aqueles que estão ali, porque senão vira uma guerra, né? Eles acabam se estressando. É ruim para quem está ali e é ruim para quem está chegando também, né? E quando existe o conflito só mostra para gente um reflexo da falta do limite. E muitas vezes a gente olha para os nossos animaizinhos e vemos nele o reflexo das nossas próprias dificuldades de convivência. O conflito ele surge no exato momento em que o limite é ignorado. E como eu falei, é o cachorro que avança no outro por medo de perder a comida, o gato que se sente acuado porque seu espaço de refúgio não foi respeitado. E isso gera uma tensão que adoece o ambiente. E da mesma forma que a gente foi lá para a questão 766 dos livros dos Espíritos, agora a gente vai para a questão 770, que reforça que o isolamento total seria contrário à lei natural, pois é no contato com o outro que nós polimos as nossas arestas, né? Quando a gente tem uma engrenagem de um relógio, para que ele funcione, as engrenagens precisam se encaixar. Se existem farpas, arestas, ela não encaixa e ele não funciona. Então, precisamos sempre retirar. E é aqui que reside o detalhe que poucos encaram com seriedade. Se a convivência é obrigatória para o nosso progresso, o aprendizado do limite também é. E se a gente não educa os nossos impulsos, ou dos seres sob a nossa responsabilidade, a convivência deixa de ser um laboratório de amor para se tornar um cenário de desgaste energético. Onde não existe respeito ao espaço alheio, a paz se retira. E o limite também vem como uma expressão de caridade.
E aí a gente precisa resgatar o conceito real da caridade, que muitas vezes é confundido com passividade. Ser caridoso não é ser passivo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, a gente tem uma máxima que é inesquecível: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas note, em toda a codificação jamais se diz que a caridade é sinônimo de permissividade. A gente tem que ser bondoso, mas a gente não tem que ser permissivo. Porque no pulso firme também se educa, no amor se educa. Amar é educar, amar é impor limites. Deixar fazer o que se quer não é amor, é permissividade. E a gente precisa entender que isso é uma linha muito tênue, seja para nós humanos, até mesmo para os nossos animaizinhos. Se a gente tem um cão que rosna para todo mundo e a gente não corrige, acreditando que sendo bonzinho, que eu estou sendo bonzinho com ele, que isso é amor, na verdade eu estou sendo negligente. Hoje aconteceu uma situação muito engraçada comigo. Eu fui num sebo buscar um livro que eu tinha encomendado e tinha uma cadelinha deitada num sofá. E para eu entrar na sala, eu tinha que passar por essa cachorra. E as donas estavam com medo de eu passar e ela me morder, me atacar. E ficava assim, calma, ela é amiga, ela é não sei o quê. E eu coloquei minha sacola no chão, olhei nos olhos dela e disse: eu só vou entrar, tá bom? E fui com passos firmes, mas lentos, sem movimento brusco. E ela não me atacou, né? Na hora de sair, fiz o mesmo movimento. Mas não cabe a moça falar isso, porque se é uma pessoa que tem medo de cachorro, o animal sente o cheiro do medo e possivelmente ele vai atacar. E aí ela teria dois problemas: um cachorro que ataca, uma pessoa machucada e possivelmente um processo em cima dela, porque ali é um comércio, né? Então, quando a gente traz isso, é uma negligência por parte dela, né? Eu entendo, mas a gente precisa treinar e precisa ensinar a este animal para que ele, tendo uma ordem firme, ela continua sendo amorosa, mas ele não vai sair do lugar porque ele teve um comando dizendo fica, e ele vai ficar, né? E aí, voltando para aquilo que a gente está falando, quando a gente deixa o animal fazer o que ele quer, a gente está permitindo que ele permaneça num estado de desequilíbrio. E transpondo isso para as nossas relações pessoais, permitir abusos emocionais, aceitar desrespeitos constantes e não dizer não por medo de gerar um conflito com qualquer pessoa não é caridade. É manter a desordem moral. Dizer não também é amor. E no capítulo 17, lá do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem de Bem, o homem de bem é definido como aquele que cumpre seus deveres. E o dever inclui orientar, educar, impedir que o erro se perpetue quando temos autoridade para intervir. O limite, portanto, é um ato de caridade para quem o recebe, pois evita que essa pessoa acumule mais débitos ou desajustes. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso. É difícil falar não para filho. Muitas vezes a gente quer deixar que as coisas aconteçam, mas muitas vezes a gente fala não porque a gente sabe que aquela atitude que ele quer tomar vai fazer mais mal do que bem. E eles se emburram, eles ficam bravos, a gente fica com o coração pesado, só que a gente já foi filho, a gente também já passou por isso. Mas passa, e a lição fica. E o limite também é uma alavanca de evolução.
né? Toda a nossa jornada espiritual se baseia na lei de causa e efeito. E lá na questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec trata do livre-arbítrio, lembrando que temos a liberdade de agir, mas a sabedoria divina estabeleceu que o limite do próximo é o espelho onde devemos enxergar o contorno da nossa própria liberdade. Eu achei essa frase tão bacana que eu vou repetir para vocês. A sabedoria divina estabeleceu que o limite do próximo é o espelho onde devemos enxergar o contorno da nossa própria liberdade. A gente não tem que se exceder. Nós podemos ir até onde começa o espaço do outro. E aí, trazendo para os nossos pets, né, nossos queridos amigos, companheiros, quando a gente ensina a eles a não subir no sofá, por exemplo, a não morder ou a respeitar o momento do outro, estamos realizando um trabalho pedagógico e espiritual. Nós somos responsáveis por eles, por isso somos tutores. São espíritos que estão em evolução. A gente está ensinando eles a canalizar a sua vontade. No plano espiritual, aquele que nunca encontra limites não desenvolve a responsabilidade sobre seus atos. Livre-arbítrio é questão de escolha. Só que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Qualquer escolha que nós fizermos, nós teremos que aceitar a consequência da escolha. Quer a gente goste, quer não. Não tem jeito, né? E sem responsabilidade não há degrau. Não tem como a gente fazer a nossa escalada, né, rumo à nossa jornada evolutiva. Então, o limite, ele educa o desejo, ele transforma o instinto em inteligência e futuramente em sentimento. Olha a nossa responsabilidade com os nossos irmãozinhos. E aí, para a gente fechar isso, o equilíbrio entre a omissão e a rigidez. Então, quando a gente vai lá no capítulo 5 do Evangelho, a gente entende que as pessoas e situações difíceis são partes do nosso aquário evolutivo. Elas testam a nossa paciência, mas também a nossa capacidade de liderança moral. O erro quase sempre mora nos extremos. De um lado, a gente tem a falsa caridade, aquela que permite tudo, criando seres tiranos e lares caóticos. Do outro, a gente tem a rigidez orgulhosa, aquela que reprime com dureza, gerando medo e agressividade. O caminho do Cristo é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. É ter mão firme, sim, mão firme para guiar, mas com o coração aberto para acolher. É entender que o limite deve ser um convite à ordem e não um chicote de punição. E para encerrar o nosso raciocínio aqui, a gente vai lembrar da questão 913 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos afirmam que o vício mais radical do homem é o egoísmo. O egoísmo é que nos faz invadir o espaço do outro sem remorso. Mas cuidado, permitir que o outro nos invada sem resistência também é uma forma de alimentar o egoísmo alheio. Saber dizer não é uma proteção. Saber dizer não é uma forma de educação. No aquário, os peixes dividem o espaço por uma necessidade biológica de sobrevivência. Nós, seres conscientes, dividimos o espaço por uma necessidade de alma, a de aprender a amar respeitando. Que cada um saia daqui hoje com uma pergunta silenciosa: eu tenho sido um agente de harmonia ou apenas mais um elemento de desordem nas relações que o Criador nos confiou? E aí, neste momento, eu gostaria que vocês todos se juntassem a nós no Novo Horizonte, para antes de fazermos o nosso encerramento e as nossas vibrações,
que a gente colocasse todas as nossas melhores vibrações e sentimentos num momento de vibração elevada, para a gente envolver num abraço de luz a nossa querida irmã Ana, Ana Pacheco, pela separação física da Titi, né, pelo que ela passou, porque é uma dor que toca as profundezas da alma e todos nós temos aqui os nossos irmãozinhos, né? Porque esses laços que a gente cria é de uma pureza cristalina. Então dedicamos, Ana, este pensamento a você e a pequena Titi, que agora desperta na pátria espiritual. Os animais, nossos irmãos menores na escala evolutiva, são mensageiros da ternura de Deus. A Titi cumpriu a sua missão. Ela ensinou o amor, ofereceu companhia e foi instrumento de alegria. Agora, livre do peso da matéria, ela é acolhida por mãos carinhosas que cuidam de todas as criaturas. A você, querida Ana, deixamos a certeza de que o amor não conhece desencarne. O fio de afeto que as une permanece vibrando, e o ronrono da titia agora ecoa no silêncio da prece, como um obrigado eterno por todo o cuidado recebido. Que a paz de Jesus console o seu coração, com a certeza do reencontro na eternidade. Que você se sinta abraçado por todos nós, seus amigos aqui do Centro Espírita Novo Horizonte e de todos os seus colegas aqui da assistência espiritual. E eu convido a todos neste momento a continuarem nesta egrégora de amor e luz, para que a gente possa fazer as nossas vibrações finais. Amado Mestre Jesus, médium de Deus entre nós, agradecemos por estes momentos de clareza, que as sementes lançadas hoje frutifiquem em atitudes de equilíbrio e doçura em nossos lares. Vibramos agora pelo fortalecimento espiritual da Ana e pelo descanso sereno da Titi, por todos os protetores e tutores, para que jamais lhes falte a paciência e o amor, pelo equilíbrio das nossas emoções, para que saibamos colocar limites com caridade e firmeza, por todos os animais abandonados ou maltratados, para que encontre o amparo da espiritualidade. Que a luz que acendemos aqui hoje ilumine os recantos mais escuros das nossas próprias sombras, transformando-as em consciência. Que possamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos ambientes de trabalho, pelos nossos amigos, conhecidos, familiares, por aquelas pessoas que nos são mais difíceis, mesmo sabendo que nós podemos ser essa pessoa difícil na vida de alguém. Vibramos por todos aqueles que se encontram em asilos, orfanatos, presídios, hospitais psiquiátricos, clínicas de recuperação, vivendo em situação de rua ou encarcerados em suas mentes e corações. Que possamos neste momento pedir que a espiritualidade amiga possa fluidificar as águas dos nossos pets, bem como as águas dos doutores, depositando nelas aquilo que todos necessitam para o corpo físico e para o espírito. E permanece conosco, Mestre, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Boa semana a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.